Um dia um garoto sofreu um acidente de carro com sua família e, quando acordou, viu-se em uma caverna sozinho, e uma notificação lhe disse para ver o fim do mundo se quisesse voltar. Lá havia apenas um livro chamado Artes Marciais de Cultivo Celestial. Após alguns anos de prática, uma notificação lhe diz que ele concluiu o tutorial. Ele estava animado para reencontrar seus familiares, mas ele percebeu que esta não é a terra em que ele vivia. De repente, um homem se aproxima dele e diz que quer a carne de Xion para alimentar sua família. Xion o mata, e uma notificação informa que sua arte externa subiu de nível. Xion assume que para voltar ao seu mundo ele deve matar e atingir o nível máximo. Após anos de luta, Xion se tornou o Imperador Supremo da Espada. Ele então derrota o líder da seita demoníaca, alegando que ele deve ser da 8ª geração, pois ele já matou a 6ª e a 7ª. Xion mata o líder com sua habilidade, e ordena que um sobrevivente volte e lute depois de aprender novas artes demoníacas, e agora ele também será o próximo líder da seita demoníaca. Xion agora se sente e pensa que tudo está ficando entediante. Já se passaram 140 anos já e ele queria conhecer sua família, mas eles já estariam mortos a essa altura. Ele estava se preparando para desistir, mas uma notificação nos diz que Xion alcançou o nível mais alto, o nível final da ascensão da divindade, e ele pode voltar para a Terra. Xion ri e acha que estão desprezando-o, e se pergunta se ele realmente se tornou uma divindade, então não deveria ter desejos. Mas ele está queimando com o desejo de matar quem o prendeu neste mundo, e agora ele está retornando para a Terra. Vemos que um deus acorrentado está rindo depois de ver Xion retornando para a Terra. Em seguida vemos que na Terra, no dia em que Xion sofreu o acidente, uma deusa aparece, e diz a todos que monstros aparecerão. Ela dá a todos uma bênção para lutar contra eles. Atualmente na Terra, dentro de uma masmorra, uma equipe de caçadores está caçando os lobos vermelho, e a líder da equipe Yuna mata o monstro com suas flechas de mana, mas o monstro ataca seus colegas de equipe e mata a maioria deles. A Yuna vê que o capitão os está abandonando e fugindo, então ela atira uma flecha nele e pergunta com raiva aonde ele vai, culpando-o por todas as mortes dos caçadores, e acrescenta que ele não será poupada dessa por causa de seu pai. O vilão então a ataca covardemente por trás, e planeja colocar a culpa de tudo na cabeça dela depois de sair da masmorra. Quando ele estava prestes a matar Yuna, um raio enorme atingiu o chão atrás deles. E vimos Xion parado ali, ele ri de empolgação, e o vilão grita com ele perguntando quem ele é. Xion o ignora, e vai em direção a Yuna. O vilão acha que Xion viu o que ele fez com Yuna, então ele tem que matá-lo também. Xion olha para Yuna e percebe um pingente em seu pescoço. O vilão o ataca por trás, mas Xion libera sua energia com raiva, e diz que é o Imperador Supremo da Espada Xion. Ele ergue seu dedo em direção à cabeça do vilão, e explode sua cabeça com seu raio da morte. Xion revela ser irmão de Yuna. Depois que Xion cura Yuna, ela acorda, e Yuna pergunta a Xion quem ele é. Xion diz que não pode mais lhe dar uma carona de porquinho, não porque ela é gorda e pesada, mas porque ela já cresceu. Yuna começa a chorar e pergunta a ele onde esteve todo esse tempo. De repente ela se lembra do vilão e pergunta onde ele está. Shin aponta para um corpo morto. Yuna, vendo isso, segura a mão de Xion e diz que eles têm que correr agora mesmo. Vemos que eles estão na casa deles, e Yuna diz que o diretor Kanjin vai vir atrás deles. Ele é o diretor da Guilda Aurora e pai do vilão. Ele era membro de uma gangue, e é famoso por ser violento e impiedoso. Além disso, ele também é um dos 11 maiores caçadores da Coreia. Já passou da hora dela relatar a situação à guilda, e eles suspeitaram dela porque ela é a única sobrevivente, mas Xion diz para ela não se preocupar, pois eles podem matar o diretor Kanjin. Yuna fala que está confusa pois já está sozinha desde que Xion desapareceu e que seus pais morreram. Ela pergunta onde Xion esteve durante esse tempo todo. Xion fica triste ao ouvir que seus pais morreram, e respondeu que esteve em um lugar chamado Murim o tempo todo, por isso agora ele quer ser atualizado sobre o que aconteceu até agora. Xion pergunta o que é um caçador e uma guilda e se esse mundo também tem um conceito de níveis. Yuna fala para eles conversarem em detalhes sobre isso depois. Ela agora precisa ir primeiro à Guilda Aurora para resolver assuntos urgentes. Xion agora está sozinho, e percebe que precisa ser um irmão mais velho melhor a partir de agora. Ele fica pensando se deve simplesmente ir e matar o diretor Kanjin agora ou depois. Mas de repente,
3 pessoas arrombam a porta do apartamento e são ninguém menos que Kanjin e seus companheiros de equipe. Kanjin pergunta onde está Yuna, e vemos que Yuna chegou à Guilda Aurora. Mas ela hesita em entrar, e uma mulher aparece por trás e pergunta a Yuna o que ela está fazendo ali. Ela é Li Jihai, a vice-mestra da Guilda Aurora. Yuna acredita que Li Jihai é uma pessoa que defende a justiça, então ela deve contar a ela tudo o que aconteceu. Vemos que em casa, Xion está com raiva e pergunta ao Kanjin por que ele quebrou a porta. Kanjin diz que não se importa e questiona quem é ele e onde está Yuna. Xion diz que esse é o motivo pelo qual ele está procurando Yuna é a morte de seu filho. Então saiba que foi ele quem o matou. Kanjin fica puto ouvindo isso e libera sua energia. Xion fica animado e fala que é assim que tem que ser. Eles partem para se enfrentar, mas a cena volta para a vice-mestra Jihai dizendo que está interessada em conhecer o irmão da Yuna. De volta à luta, Xion percebe que a espada de Kanjin está imbuída de um tipo diferente de energia, e se pergunta se esse é o poder dos caçadores. Ele também se lembra que o vilão na masmorra também tinha algum tipo de poder misterioso. Kanjin ataca Xion com tudo, mas Xion para o ataque com o braço. Os subordinados do Kanjin partem para atacar Xion, e usam uma bola de fogo contra ele. Eles acham que deu certo, e atacam novamente Xion, porém Xion para o ataque com a mão nua. Ele fala que isso tá muito divertido, e libera sua poderosa aura. Xion percebe que esses 3 caçadores estão no nível máximo de mestre marcial, mas mesmo assim eles ainda não são tão fortes quanto os 10 grandes mestres marciais. Vemos a memória de Xion quando se encontrou com os 10 grandes mestres marciais. Ele disse que o ranking deles não o incluía, sendo assim ele vai alcançar o topo e estabelecer o ranking de novo. E Xion conseguiu. No presente vemos que Yuna está levando Li Jihai para sua casa porque ela propôs que, se Yuna ajudasse a se encontrar com Xion, ela encobriria todos os incidentes que aconteceram até agora, incluindo o diretor Kajin. Jin Jihai estava pensando que ela não queria tornar Xion seu inimigo, mas ela não tinha certeza de que tipo de pessoa Xion era. Jihai perguntou há quantos anos Xion havia desaparecido e Yuna lhe disse que haviam se passado 14 anos. Jihai acha que 14 anos significam que se passaram 140 anos, e se pergunta o quão forte ele seria. Jihai pergunta a Yuna que tipo de pessoa seu irmão é e Yuna lhe diz que ele é muito caloroso e gentil, e que também é muito inteligente, pois foi selecionado para a Universidade 20. A cena volta para Xion, e um caçador o ataca por trás, mas Xion simplesmente o para. O outro caçador usa magia de gelo, e Xion diz que viu muitos trapaceiros usando gelo no Palácio do Norte. Inspirado pelo gelo, Xion cria um dragão de gelo, e congela aquele caçador. Já o outro caçador tenta fugir, mas ele é parado por uma barreira, e algo o ataca. Kanjin fica se perguntando o que Xion é, e se ele está sob o sistema de magos, mas se ele é um feiticeiro, como poderia bloquear esse ataque? Kanjin percebe que não houve nenhum dano a essa casa, apesar da intensidade da luta. Xion explica que ele usou sua espada mental para cobrir essa casa porque faz muito tempo que ele não volta para sua casa e ele não quer sujá-la. Kanjin fala que Xion é um monstro e ele não pretende morrer ali sozinho. Kanjin usa sua habilidade Berserkiri. Xion pergunta quem é o monstro dali. Ele acabou de aumentar seu poder drasticamente. Kanjin então ataca muitas vezes Xion e Xion percebe que com o ataque de Kanjin que ele perdeu a racionalidade. Xion usa seu poder em uma espada quebrada, e mata Kanjin usando apenas um golpe. Diz para ele ficar honrado pois ele acabou de ser morto pelo ataque da espada do Imperador da Espada. Yuna ficou surpresa ao ver sua porta quebrada, e perguntou a Xion o que havia acontecido. Xion pediu para ela não se exaltar pois isso só foi um aquecimento, mas Yuna se perguntou por que um aquecimento deixaria a casa cheia de sangue. Xion voltou seus olhos para Li Jihai, pois suas artes marciais internas estavam ressoando com as artes marciais de cultivo celestial. Ela cumprimentou Xion com telepatia, e Xion perguntou se ela é capaz de usar transmissão de sonora. Ela o questionou se ele achou que foi a única pessoa que esteve no Murim. Uma semana se passa desde que Xion retornou, e Yuna narra que a vice-líder da guilda disse que eles irão se encontrar novamente e foi embora. Depois disso pessoas vestindo roupas pretas apareceram e tiraram os cadáveres de Kanjin e seus subordinados. E no dia seguinte um relatório sobre Kanjin apareceu dizendo que ele havia desaparecido após sua aposentadoria repentina. Li Jihai cumpriu sua promessa.
Li Jihai ligou para Xion hoje para se encontrar com ele. Ela estava bebendo uma xícara de chá quando Xion chegou ao hotel com seu novo corte de cabelo para encontrá-la. No momento que Xion bebeu o chá, ele se lembrou de algo e Jihai disse que ela também costumava parar para tomar essa xícara de chá no mundo de Murim. Xion gostou que ela foi direto ao ponto, e Jihai revelou que 3 pessoas voltaram de Murim. Ele, ela e o líder da guilda Crepúsculo Park Taeron. Jihai diz ainda que o que eles têm em comum é que um dia, em 2011, ele abriu os olhos em uma caverna estranha e, de um lado, havia um livro de arte de cultivo de origem marcial celestial e, depois de sair da caverna, ele se viu no mundo Murim. Embora eles não saibam se essa é a trama de algum ser superior, o aparecimento de uma masmorra e a jornada deles para o Murim estão inequivocamente ligados. Xion pergunta como ela e Park Taeron voltaram para a Terra e Jihai diz que eles voltaram depois de morrer, e pergunta se não foi o mesmo com ele. Xion fica furioso ao perceber que testemunhar o fim do mundo significa a morte. Xion se pergunta se a deusa sabe quem o mandou para o Murim, e o motivo de terem feito isso. Da mesma forma que a recompensa por aprender as artes marciais era voltar para a Terra, ele acha que se ele se tornar o caçador mais forte da Terra, obterá respostas para todas as suas perguntas como recompensa também. Xion pergunta qual foi o motivo de Jihai ter se aproximado dele, mas Jihai fala para eles irem andando. Ela diz que agora que o diretor Kanjin foi morto, a Crepúsculo está mais forte, então, por favor, junte-se à guilda do Aurora. Ela também lhe oferece o cargo de executivo, uma riqueza e fama inimagináveis. Xion diz que não pode ignorar essa oferta, pois ela vem da superior de sua irmã, mas ele recusa, pois gosta de agir sozinho e servir sob o comando de alguém mais fraco do que ele não é suficiente. Jihai propõe deles fazerem um teste para ver quem é o mais forte. Ele viveu no Murim por cerca de 140 anos, o que é mais do que ela. A idade e as habilidades não são proporcionais. Xion diz que concorda pois mesmo que outros passassem 300 anos lá, eles ainda seriam mais fracos do que ele. Li Jihai usa sua habilidade única Dança das Sombras contra Xion. E Xion fica chocado com o fato de seus sentidos estarem sendo cortados do exterior e diz que essa deve ser sua habilidade única. Jihai diz a ele que essa é sua habilidade que pode criar uma dimensão espelhada idêntica à do mundo real e ninguém vai ver o que está acontecendo ali. Jihai ainda fala que já foi uma assassina chamada Flor de Cerejeira Escarlate no Murim, e que para sair desse espaço, ele terá de a matar ou será morto. Jihai ataca com sua adaga, mas Xion, mais uma vez simplesmente se defende dos ataques com suas próprias mãos. Xion diz que Jihai está usando as artes marciais do maior assassino do Murim, o Rei das Trevas. Jihai fala que ele descobriu com apenas um olhar, e Xion diz que já lutou contra alguém que usava essa técnica, mas que o matou por engano com um único golpe. Xion fala que vai dar 3 chances de ela atacar primeiro e que, se ela conseguir derrotá-lo, ele entra para a Guilda Aurora. Agora Jihai desaparece, e vários ataques são feitos contra Xion ao mesmo tempo, mas Xion os defende. Jihai dessa vez ataca com toda a sua força, e Xion usa sua espada da mente para desviar todos os ataques, mas no processo, um enorme pedregulho é arremessado contra Jihai. Xion vem e quebra o pedregulho com um soco. Ele pergunta se ela quer continuar, e Jihai admite sua derrota. Xion fala que os efeitos da combinação de artes marciais e habilidades dela foram incríveis e que foi uma boa luta. Ele fala que vai aceitar a condição que ela ofereceu. A guilda lhe dará apoio material e informações, e ele ajudará como uma freelancer. Jihai aceita as condições, mas diz que Xion tem de prometer que não se unirá à guilda do Crepúsculo aconteça o que acontecer. Xion concorda com a oferta. Curioso, Xion pergunta por que ela resolveu aprender artes de assassinato entre todas as artes marciais. Jihai fala que tem o pensamento de querer desesperadamente matar alguém. Xion entende esse sentimento pois também quer matar o ser que fez isso com eles. Jihai retorna em seu carro e o motorista pergunta se ela está bem. Parece que ela usou a Dança das Sombras, e Jihai diz que sim e que nem conseguia arranhá-lo. O motorista pergunta se ela está pensando em mandar Xion para o Festival do Sol que eles terão com a Crepúsculo. Jihai se lembra de como o mestre da Crepúsculo a forçou e disse que eles terão de seguir a vontade do Deus Marcial. Ela diz que sem o Xion eles estarão condenados. Xion retorna à sua casa, e Yuna o abraça com força,
e pede para ele não ir a nenhum lugar perigoso e só ficar em casa, pois ela tem medo que ele suma de novo. Xion fala que entende o que ela está dizendo, mas ele está planejando se tornar um caçador. Yuna pergunta se ele realmente quer morrer. Xion então mostra a Yuna um cubo místico que ele ganhou de Jihai. Ela disse que se ele usar isso também poderá obter uma janela de status de caçador. Xion usa o cubo, e o cubo derrete, mas nada acontece. Xion pergunta a Yuna se, por acaso, Jihai é uma golpista. Yuna fala para ele tentar dizer janela de status. Assim Xion diz. Duas janelas de status aparecem na frente dele, e uma é a janela de status do Murin que ninguém além dele pode ver. A outra é a janela de status de caçador. Yuna dá uma olhada em que classe de caçador ele pegou, e diz alegremente que, como esperado, seu caminho não é se tornar um caçador, pois ele não tem classe. Xion pergunta o que isso significa, e Yuna nos diz que os caçadores são divididos em 6 classes básicas, que são guerreiros, escudos, magos, clérigos, arqueiros e assassinos. Se for incluir as classes avançadas, é claro que tem mais. Mas essas 6 são as classes básicas de caçador. Por exemplo, sua classe básica é arqueira, mas sua classe avançada é franco-atirador. Se começa com uma classe básica e não pode rejeitar ou mudar ela. Mas Yuna diz a Xion que ele é apenas uma pessoa normal porque não recebeu nenhuma classe. Mas é claro que as pessoas sem classe também podem se tornar caçadores. Mas o problema é que os caçadores precisam ganhar pontos de experiência para subir de nível e também recebem habilidades à medida que sobem de nível. Mas os caçadores sem classe precisam obter habilidades de um cubo de habilidades e a habilidade mais barata custa 100 mil reais. Yuna perguntou a Xion se ele tinha dinheiro e ele, de repente lembrou-se de Jihai e que tinha um patrocinador. Xion acha que, se ele não tivesse feito a aliança, estaria em grandes apuros, mas sua principal preocupação é que ele não tem classe. Um gênio que nunca mais apareceria na história de Murin é um caçador sem talento. Agora vemos que Xion e Yuna foram a uma masmorra tutorial ou, em outras palavras, uma masmorra de coelhos. Yuna usa sua habilidade para matar um coelho, e Xion pergunta se ela está fazendo tudo isso apenas para matar um coelho. Yuna afirma que todos os caçadores novatos que pensavam dessa forma morreram. O cadáver do coelho desapareceu, e uma pedra apareceu. Yuna informou que era uma pedra da lua, mas Xion perguntou se eles poderiam ganhar dinheiro com ela. Yuna acrescenta que essa é uma fonte de energia renovável que não polui o meio ambiente. Ela também avisou Xion que ele deveria tomar cuidado com algo. Mesmo sendo um artista marcial, tudo pode acontecer dentro de uma. Mas vemos que Xion está brincando em vez de matar seriamente os coelhos. Xion abre sua janela de status e percebe não ganhará nenhuma experiência se usar artes marciais para matar monstros. Ele atualmente tem apenas uma habilidade de adaga que recebeu de Jihai, que é uma técnica de adaga passiva com proficiência de nível. Xion então pega a mão de Yuna e fala que há um lugar melhor para ir. Ele a leva para um lugar cheio de coelho. Xion conta que há exatamente 337 monstros lá. Yuna fala que isso será demais até mesmo para ele, mas Xion simplesmente pula do penhasco. Enquanto cai, ele se pergunta se o sistema não tem vergonha de dar uma técnica de punhal de nível D. Até as piadas têm limites. Ele cai no meio dos coelhos, e de repente o sistema notifica para golpear de acordo com a linha para usar a habilidade, mas Xion ignora e pergunta a quem ele pensa que está querendo ensinar. Assim Xion sai matando todos os monstros em um piscar de olhos, e agora ele recebe muitas notificações sobre como ele aprendeu uma nova habilidade de espadachim e sua proficiência alcançou 1. Yuna fica surpresa ao ver que seu irmão precisava de uma habilidade com alta proficiência e a ganhou um instante. Xion olha para uma notificação e pergunta a Yuna se é possível ganhar pontos de experiência ao enfrentar monstros usando uma habilidade passiva que não consome mana. Yuna responde que sim. Vemos que Xion ganhou uma ótima habilidade única, que o permite ganhar pontos de caça ao usar suas artes marciais. Ele fala que o motivo pelo qual Li Jihai e Park Taeron são os caçadores mais fortes do país é que eles também têm essa habilidade única. Yuna ficou chocada ao saber dessa arte marcial, e pediu ao seu irmão que a ensinasse artes marciais, pois não queria ficar desamparada novamente. Xion fala para ela se acalmar pois ele a ensinara, mas avisa que ela é sua primeira discípula. Então será difícil. Xion e Yuna começam a correr, e Yuna pergunta se ele pretende ficar usando só habilidades de caçador ou artes marciais,
já que já pegou uma habilidade de caçador. Xion diz que não tem certeza, mas uma coisa é certa. Ele não tem ideia de como vai ser seu futuro como caçador. Ele pode conseguir aumentar seu nível de caçador usando artes marciais, mas acha que quer dominar uma habilidade de classe especial que seja diferente de suas artes marciais. E Xion lembra que a magia é totalmente diferente das artes marciais, portanto será uma nova área para aprender. Xion diz a Yuna que quer se tornar Harry Potter ou um mago. Depois de examinar o sistema de caçador, ele acha que o sistema Murim mostra apenas seu estado, mas o sistema caçador é muito mais detalhado e mostra tudo, desde a habilidade até a resistência e até mesmo o poder mágico. Parece que esses dois sistemas foram criados por duas personalidades completamente diferentes com habilidades semelhantes. Já se passou um mês inteiro desde que Xion começou a subir de nível, e ele está atualmente no nível 22. Enquanto isso, Xion ensinou Yuna sobre os 365 vasos sanguíneos do corpo humano, mas Yuna era muito velha para aprender artes marciais, então ele forçou a energia aqui dela para remover o ki impuro de seu corpo. Agora Yuna também é capaz de usar um pouco as artes marciais. Vemos que Jiraiya se encontrou com Xion para falar sobre o formalizar o acordo deles. Xion pergunta o que mais ela quer, e Jiraiya perguntou se Xion gostaria de sair com ela num encontro. Xion afirma que esse é o primeiro pedido de encontro que ele recebe, mas ele se recusa a ir. Jiraiya fala para ele não ser assim e ir com ela, pois uma nova masmorra foi criada em Bucheon. O nível de perigo é 10 e somente pessoas acima do nível 45 a 50 podem entrar. Ela afirma que só eles dois podem fazer isso. Mas Xion pergunta por que ela quer tanto ir lá. Jiraiya diz que o principal objetivo é limitar o número de masmorras de alto nível e também quer que Xion cresça como caçador. Xion pergunta quais mais são os planos dela. Ela questiona se ele já ouviu falar do Festival do Sol. Um festival que é realizado anualmente pela Guilda Aurora e pela Guilda do Crepúsculo. Parece ser uma batalha amigável para determinar a guilda mais forte do país, mas na realidade, é uma ocasião em que eles observam os pontos fortes de seus oponentes e determinam quando podem cortar suas gargantas. Xion pergunta por que a Guilda Crepúsculo e a Guilda Aurora estão lutando em primeiro lugar. Jiraiya diz que é tudo por causa de Park Taeron, que de repente começou a lutar pelo poder como se tivesse enlouquecido, e dizia algo como eles precisam seguir o Deus Celestial. O prota pergunta o que ela sabe sobre o Deus Celestial, mas ela diz que não sabe muito sobre o Deus Celestial, apenas ouviu dizer que um dia Park Taeron recebeu uma mensagem por meio de sua janela de status do Murim. Jiraiya então pede que Xion participe do Festival do Sol como aliado da Guilda do Aurora. Jiraiya conta que o equilíbrio de poder entre as duas guildas recentemente mudou, e foi em favor da Guilda Crepúsculo. Isso aconteceu porque eles têm tomado posse de dungeons à força. Ela diz a Xion que se o desequilíbrio de poder for demonstrado no Festival do Sol, será o fim da Guilda Aurora, ainda mais porque eles perderam o diretor Kanjin, que era um dos principais poderes de combate em um momento tão importante. Xion fala que entende isso, mas por que ela quer que ele cresça como um caçador? Jiraiya explica que no Festival do Sol, grupos de mídia de fora são convidados e o evento é transmitido ao vivo. Ela pergunta se ele não está planejando mostrar suas artes marciais para o mundo inteiro. Por isso ele precisa participar do Festival do Sol usando habilidades de caçador. Xion fala que entende, e Jiraiya diz que já sabia que ele aceitaria, e de bom grado ela o dá 6 habilidades de mago, bem como as 2 habilidades de mago e feiticeiro de alta classe. Mas Jiraiya também entrega uma pilha de documentos a Xion e diz que esses são os documentos de confirmação com todas as coisas que eles forneceram até agora. Xion pergunta por que há um documento para a criação da guilda, e Jiraiya diz para ele parar de perguntas complicadas e assinar logo se ele quiser os cubos de habilidade. Xion nomeia sua guilda como Sem Limites. Em seguida Jiraiya e Xion entram na masmorra dos pássaros de Bucheon, e Jiraiya o avisa que eles não são muito fortes sozinhos, mas estão em mais número então é para tomar cuidado. Xion afirma que há pelo menos 3.000 deles, os quais ele descobriu enquanto explorava com seus sentidos de ki. Xion usa o ataque mágico que aprendeu recentemente, e Jiraiya ficou surpresa pois só faz algumas horas que ele aprendeu essa habilidade. Xion disse que a mana e que funcionam de forma semelhante. Xion aproveita para perguntar se há apenas um tipo de monstro em todas as masmorras.
Jihai conta que as masmorras começaram a aparecer há 13 anos, mas não houve nenhum caso em que mais de 2 tipos de monstros tenham aparecido na mesma masmorra. Mas vemos que há outro tipo de monstro nessa masmorra. Mas somos levados a algum lugar perto de um rio. Vemos que Park Taeron está alimentando peixes, e um subordinado chega e o informa que eles receberam a notícia de que a vice-líder da Guilda Aurora, Lee Jihai, tem agido de forma suspeita. Ela tem apoiado totalmente um novato que não está registrado na associação há muito tempo e também foi dito que ela foi junto com ele em invasões de masmorras. Ele tinha desaparecido por 14 anos e reapareceu recentemente. Coincidentemente, o diretor Kanjin também desapareceu. Park Taeron pergunta onde ele desapareceu, e o subordinado diz que eles não sabem. Então Park Taeron afirma que Xion provavelmente matou Kanjin, e se pergunta se ele provavelmente é de Murin também. Agora que vemos que Xion fez uma bagunça total na masmorra com seu ataque mágico. Jihai pergunta a ele por que a mana dele não está se esgotando. Xion explica a ela que, entre as habilidades de mago que ela deu, há uma chamada reversão da força vital, uma habilidade de emergência em que você pode trocar sua força vital por poder mágico. Xion diz ainda que, se você subir de nível até o nível 40, terá força vital infinita. Portanto, eles podem gerar uma quantidade infinita de poder mágico com essa habilidade devido à sua força vital infinita. Xion fala que basicamente, você pode conseguir tudo se tiver artes marciais de alto nível. Jihai acha que estava se preocupando à toa, agora ela decide também fazer algo para ganhar experiência. Ela para refletir sobre a dificuldade dessa masmorra, mas de repente, um enorme dinossauro voador aparece na frente dela. Ela fica chocada ao ver que há diferentes tipos de monstros na masmorra. Jihai estava tendo dificuldade para lidar com esses novos monstros, mas Xion aparece e a salva dizendo que eles finalmente apareceram. Jihai pergunta se ele já sabia disso e Xion diz que quando estava verificando toda a masmorra com seus sentidos, ele detectou um monstro irregular. Ele diz a Jihai para se acalmar e pergunta se ela gosta de frituras ou grelhados. Ele ativa a magia de fogo em uma das mãos e a magia de luz na outra, e diz que o jantar desta noite será um frango grande. Assim ele usa o punho e a magia para aniquilar totalmente os monstros. Jihai percebe que há um portão dentro da masmorra, e que monstros grandes estão saindo desse portal. Xion fica preso entre todos esses monstros, pois estava voando no céu. Jihai pula e ataca os monstros do céu, mas os monstros menores se sacrificam para proteger os monstros grandes. Jihai percebe que precisa matar os monstros grandes primeiro para acabar com essa luta. Ela pula nas costas do monstro e voa para cima, e pula do monstro para atacar o monstro grande, pois no 1 contra 1 ninguém pode a vencer. Mas Jihai vê que há muitos monstros e pensa em como pode derrotar tantos monstros sozinha. Raios de energia de repente cobriram a área, e vimos que Xion havia usado uma explosão de energia para atacar os monstros. Xion havia usado sua espada da mente com força total e Jihai ficou espantada ao ver como Xion conseguiu usar tantas lâminas de força sem nenhuma fonte de energia. Centenas de espadas atacam e aniquilam todos os monstros nas redondezas. Jihai acha que, graças ao Xion eles conseguiram concluir essa masmorra, mas o que aconteceria se isso acontecesse nas outras masmorras também? De repente Xion pergunta a Jihai o que é isso, e Jihai fala a ele que esta é uma pedra de habilidade e se pode obter uma das habilidades do monstro que ele matou. Jihai de repente fala que tem algo a dizer a ele, mas vemos que um mês se passou e que as pessoas estão falando sobre o próximo Festival do Sol que se aproxima e também estavam sobre o novo jogador da Guilda do Aurora, chamado Xion. Podemos ver na reunião da Guilda do Crepúsculo que eles estão repreendendo seus executivos por não conseguirem obter nenhuma informação sobre Xion. Park Taeron diz ao seu executivo para se acalmar e diz ainda que, se eles não sabem sobre a carta secreta deles, terão apenas de removê-lo do jogo. Vemos que Xion está indo para a casa funerária com sua irmã para prestar respeito a seus pais, e quando entram na casa, Yuna começa a chorar, mas enquanto olha para as cinzas de seus pais, Xion não está sentindo nenhum pingo de emoção. Yuna olha para ele com os olhos cheios de lágrimas e pergunta se ele não sente nada, e não está nem um pouco triste. Xion fala que ela tem razão, ele não é mais a pessoa que costumava ser. Yuna diz com raiva que ele é muito estranho e que ela quer seu antigo irmão de volta, não este.
Xion se lembra de sua vida anterior e se pergunta por que mudou tanto. De repente, uma notificação aparece na janela de status do Murim perguntando por que ele ainda assume a forma de um humano. Xion pergunta quem é ele, e o Deus Celestial na notificação diz a ele que tirará tudo dele mais uma vez. Mas Xion diz para ele tentar se puder porque ele vai ao encontrar e o encher de porrada. Agora vemos uma comentarista fazendo o discurso de abertura do Festival do Sol e ela diz que, embora seja um festival que traz a união da sociedade dos caçadores, você também pode ver os caçadores em ação, que é também o objetivo do Festival do Sol. Xion diz que parece que isso é algum tipo de Olimpíada ou Copa do Mundo, e Jihai diz que é realmente semelhante porque, aos olhos do público, os caçadores são como uma espécie de Copa do Mundo. Jihai pergunta a Xion se ele brigou com sua irmã porque as coisas não estavam muito boas entre eles dois quando chegaram à arena. Ela afirma ainda que Xion provavelmente fez algo errado com ela novamente. Xion então pede a Jihai para encontrar uma casa para ele em uma área tranquila e isolada, pois recebeu uma mensagem da janela de status do Murim e ele acha que o Deus Celestial está vindo atrás de ele e, se Yuna estiver ao seu lado, ela também estará em perigo. Jihai diz que se isso for verdade, é exatamente por isso que ele deve ficar ao lado dela. Xion fala que Yuna disse a ele que não precisava de um irmão igual ele. Jihai de repente dá um soco em Xion depois de ouvir isso, e diz que não gosta de se envolver na família de outras pessoas, mas se seu irmão falasse isso para ela, ela com certeza daria um soco nele. De repente o motorista entra na sala e diz que o evento está prestes a começar. Jihai diz que eles falaram sobre isso mais tarde, e ela vai embora. Agora vemos que na arena o comentarista apresenta os líderes de guilda, a Guilda Aurora e a Guilda Crepúsculo, e ela ainda diz que os vice-líderes de ambas as guildas, chamados Park Taeron e Jihai, costumavam trabalhar juntos. Park Taeron cumprimenta Jihai, e Jihai também o cumprimenta com um sorriso, mas ela se lembra de como no passado, Taeron matou os entes queridos de Jihai. Vemos que as partidas começaram e os caçadores começaram a lutar entre si. Também vemos que o vice-líder da Guilda Crepúsculo pergunta a Park Taeron quando ele poderá matar Lee Jihai, e Park Taeron diz que primeiro eles têm que cumprimentar a irmã de Xion, Yuna. A comentarista nos diz que agora essa é a arena de sobrevivência dos arqueiros, e ela pergunta ao outro comentarista se há algum participante que ele esteja de olho, enquanto o outro comentarista nos diz que ele está de olho na caçadora Yuna, que é jovem, mas muito forte. Na sala de espera, vemos que as pessoas estão falando sobre o boato de que Yuna matou um membro de sua guilda para sobreviver à masmorra do Lobo Vermelho. Uma senhora chega e diz que alguém veio ver Yuna. Yuna pensa que talvez Xion esteja aqui, mas ela descobre que Lee Jihai veio aqui para encontrá-lo, e Lee Jihai lhe diz que ela estava indo com Xion, mas ele desapareceu em algum lugar e ela não sabe o que aconteceu entre eles dois, mas eles devem resolver qualquer mal-entendido entre eles. Yuna começa a chorar e diz que ele não é o mesmo irmão que ela conhece. De repente o anúncio nos diz que a sobrevivência do arqueiro começará em um instante, então todos os competidores devem ir na arena. Depois que Yuna foi embora, Xion sai do esconderijo e Jihai diz a ele que Yuna não é mais uma criança em suas memórias, então ele não deve esconder coisas dela. Ela diz a Xion que se ele a seguir, ela mostrará a ele o lado de sua irmãzinha que ele não conhece. Vemos que Yuna está no campo, ela se comunica com seus outros companheiros de equipe, e ela atira uma flecha usando sua habilidade em artes marciais, que derruba seu oponente com um único tiro. Yuna tem um flashback de quando toda a sua família morreu e ela estava sozinha, mas ainda acreditava que seu irmão estava vivo e, de repente, a deusa anunciou sobre os monstros. Depois disso, ela fez o teste de caçadora e entrou para a classe de arqueira, mas foi intimidada pelos colegas por ser órfã, mas usou sua força e passou com as melhores notas. Depois de uma luta com um monstro feroz, ela também foi notada por Jihai, e se tornou a líder mais jovem da equipe, mas continuou praticando para ficar mais forte. No presente ela gritou que seu irmão ainda pensava que ela era uma criança. Yuna de repente percebe que a área está muito quieta, e ela planeja mudar sua localização, mas de repente um monte de flechas ataca, e uma flecha fere sua mão. Vemos que 4 pessoas vieram para matar Yuna, e Yuna acredita que a ponta da flecha deveria ser cega para a competição, mas eles estão usando armas reais. Um dos homens diz para ela não ter muitas esperanças. Ninguém virá ajudar ela, pois eles também interferiram na câmera de transmissão para bloquear o sinal dali.
Yuna tira uma flecha da mão e diz que nunca confiou em algo como ajuda em sua vida. Ela se prepara para disparar 3 flechas de uma vez, e declara que todos eles morrerão hoje. Yuna salta acima deles, e fere todos os caçadores, mas um deles é esquecido devido ao ferimento na mão de Yuna. Yuna usa uma habilidade chamada Boomerang e dispara sua flecha, mas o caçador se esquiva. De repente a flecha volta e ataca o caçador pelas costas. Outro caçador atirou uma flecha em Yuna, mas ela não teve tempo suficiente para se esquivar ou se defender. De repente ela ouviu a voz de seu irmão dizendo-a para usar artes marciais. Yuna pegou a flecha com as mãos, e deu um soco no caçador, deixando-o inconsciente. Yuna pergunta o que deve fazer com o último. Seus companheiros de equipe chegam ao local, e matam aquele caçador inimigo. Agora que a transmissão foi restaurada, as pessoas normais ficaram surpresas ao ver que Yuna lidou sozinha, contra 4 caçadores da Guilda Crepúsculo. Yuna olha para o céu e diz que apesar de não querer sua ajuda, ela o agradece. Vemos que há um helicóptero voando no céu. Jihai perguntou a Xion se ele viu sua irmã. Xion falou que realmente não sabia que quando Yuna crescesse se tornaria tão forte, então não a tratara mais como uma criança. Xion estava se sentindo muito orgulhoso de sua irmã, mas Jihai pergunta como ele pode pedir a ela para usar artes marciais tão abertamente. Eles tiveram sorte de a transmissão ter tido problemas. Vemos que Park Taeron estava vendo tudo isso usando um drone, e ele ficou muito chocado ao ver o Yuna usando as artes marciais. Agora vemos que Yuna e Xion estão sentados juntos para conversar, e Yuna pergunta o que ele acha do desempenho de sua irmã. Ele elogia e diz que ela é muito forte. Xion sente muito por ter a machucado tanto. Ele queria ser um bom irmão mais velho, mas não sabia o quanto sua irmã tinha crescido. Xion afirma que quer encontrar a pessoa responsável pelo sofrimento de sua família e se tornou um caçador para fazer isso. Se ele atingir o nível máximo de caçador, acha que poderá descobrir alguma verdade. Yuna diz que não é difícil a contar sobre isso, então prometa que nunca mais sairá do lado dela. Ele promete a ela que nunca a deixará sozinha, e um anúncio nos diz que daqui a 1 hora o grande conflito começará. Então apresse. Xion se levanta e diz que vai voltar depois da partida. Xion pergunta a Yuna se os caçadores não são um pouco estranhos, pois eles só estavam mirando nela. Yuna explica que coisas como Aurora e Crepúsculo se agarrando um ao outro quando se encontram em uma masmorra acontecem, mas ela também ficou surpresa ao vê-los fazendo isso abertamente. Yuna diz que isso significa simplesmente que ela é uma pessoa muito importante na Guilda Aurora, e que eles querem se livrar dela o mais rápido possível. Depois vemos que na sala de espera, o líder da Guilda Aurora está se reunindo com Xion e dizendo a ele que ouviu de Lee Jihai que Xion é muito forte, e que ele está realmente ansioso. Xion pergunta telepaticamente a Jihai, que responde para ele não o desprezar. Ele é um dos melhores caçadores no nível 60, e quando foi que ela disse que ele é um chefe fantoche? Xion diz que ele é mais fraco do que ela e Jihai concorda. O mestre da guilda e Lee Jihai saem da sala e, antes de irem embora, Jihai avisa Xion para não usar artes marciais e Xion diz que eles não serão capazes de distinguir entre artes marciais altamente desenvolvidas e magia, mas ele vai procurar ter isso em mente, pois graças a ela ele conseguiu se reconciliar com sua irmã. Agora os outros caçadores estavam muito animados para ver Xion, pois tinham ouvido falar que Xion era muito poderoso. De repente, Park Taeron entrou na sala e disse que veio para cumprimentá-lo, mas um caçador da Aurora diz que eles não se dão tão bem para fazer isso. Taeron diz que sua atuação foi bem ruim e ele só veio até ali porque ouviu que havia uma pessoa muito poderosa ali. Taeron apertou a mão de Xion, mas não sentiu sua arte de cultivo de origem marcial celestial ressoar, e pensou que, se Xion não é um artista marcial, então com quem mais Yuna aprenderia artes marciais e que alguém pode chegar a esse nível de artes marciais se não tiver entrado em Morin. Xion diz que está animado para cobrar a dívida pelo que aconteceu com sua irmã na arena de sobrevivência com arco e flecha. Park Taeron diz que vai aguardar ansiosamente, e Xion acha que independentemente de Park Taeron estar relacionado ao Deus Celestial ou não, agora que eles mexeram com sua irmã, ele definitivamente apagara o nome da Guilda Crepúsculo deste mundo. Agora vemos que os comentaristas estão dizendo a todos com entusiasmo que essa é a melhor parte do Festival do Sol, e que o evento principal, a grande batalha entre Aurora e Crepúsculo, está finalmente prestes a começar. Ela diz ainda que na Guilda Crepúsculo,
Temos o supernovato que tem sido o assunto de todo o país e que formou uma parceria diretamente com a vice-líder da guilda Aurora Ligihai. Eles não têm muitas informações sobre o caçador Xion e isso pode ser um fator determinante na batalha. Já a vanguarda da guilda Crepúsculo é o Mago Gênio, um homem com carisma ardente, Rue, o Rei Dracônico. A batalha entre Ryu e Xion começa, e Xion levita no ar. O comentarista diz que a levitação é uma arte básica da classe de feitiçaria e que ele é muito bom no controle dessa magia. Xion acha que, como Rue é um caçador de nível 50 ou mais, não vale a pena lutar com ele com artes marciais, mas as coisas são diferentes agora que Xion tem de lutar apenas com a habilidade de caçador. Ele acha que, embora ele esteja no nível 53, ele conseguiu aumentar rapidamente seu nível por meio das artes marciais. Então, na realidade, Xion não tem experiência de combate como um caçador. Xion pensa que não importa o que ele faça, ele não mostrará suas artes marciais hoje. Então ele cria uma tonelada de esferas de energia, e bombardeia o Rue com seus ataques, mas o Dracônico cria uma barreira com fogo para se defender. Rue raciocina que seu oponente é um feiticeiro, então ele tem um truque na manga para isso. Existem 3 classes altas para um artesão de mago. O mago é um trabalho não combatente que se concentra na produção de habilidades e itens para combate. O mago que é especializado em imbuir sua magia com propriedades elementares. E o último que pode criar fenômenos com magia. O feiticeiro é capaz de se teletransportar ou voar pelo céu. É mais parecido com seres sobrenaturais do que com mágicos. Geralmente se concentra no apoio pela retaguarda, mas às vezes cria alguns movimentos muito matadores e se torna a vanguarda mais forte. Vemos que o Dracônico Rue se envolve com chamas, usa artes marciais e dá um chute explosivo enquanto está envolto em chamas. Xion diz que pensou que ele era o único mago do Murim, mas ele o faz sentir desconfortável e estranho. O Rei do Fogo Infernal Dracônico avisa Xion para usar seu trunfo, e ele usa sua habilidade única chamada Avanço do Fogo Marcial Dracônico. Xion afirma que se ele quer ver seu trunfo isso é insuficiente, e ele bloqueia o ataque todo com o polegar. Todos ficaram chocados ao ver que Xion estava totalmente bem mesmo depois desse ataque, e o comentarista diz que o ataque de Rue foi esmagado por algo invisível e sem forma, mas muito pesado e grande. O líder da guilda Aurora questiona Ligihai sobre o que Xion fez, e Ligihai se lembra do que Xion disse sobre as artes marciais altamente desenvolvidas serem indistinguíveis da magia. O Rei das Chamas Infernais Malignas Rue fica furioso demais ao perceber que seu ataque mais poderoso foi ineficaz contra Xion, e ataca Xion com raiva, mas Xion defende todos os ataques, e questiona por que ele está tão bravo. Não queria que ele lhe mostrasse o que pode fazer. Enquanto lutavam, Xion também contou ao Rei Draconiano Carmesim sobre os erros que ele comete nas artes marciais e Rue perguntou como ele sabia. Xion contou que já pratica artes marciais há um bom tempo. Xion pergunta se essa é a extensão de seu poder em comparação com sua confiança. Sua força é muito baixa. Ao ouvir isso, o Rei Dracônico das Chamas Infernais Carmesim explode em fúria e declara que matará Xion, nem que tenha que queimar seu corpo até as cinzas. Rue ativa sua habilidade única, e prepara 10 dragões de fogo para atacar. Xion é engolido pelos dragões, e vemos que ele parou o ataque com sua barreira. Xion fala que mesmo seu corpo sendo resistente ao frio e ao fogo, isso não significa que ele seja uma batata doce que qualquer um pode assar. Ele então usa novamente seu poder desconhecido para esmagar todos os dragões. O comentarista diz que parece ser a gravidade com base no efeito dos poderes. O Rei Dracônico Rue acha que isso é impossível. Como um mero humano pode usar o poder da gravidade? Ele é um deus. Xion dá um socão no Draconiano, e manda trazerem os próximos competidores. Vemos Taeron dizendo ao vice-líder da guilda para ordenar que o próximo competidor use a coisa na partida. O próximo competidor é a Lança do Crepúsculo que protege a planície central do Crepúsculo. A Lança do Crepúsculo também conhecido como Matador de Feiticeiros. O comentarista diz que, como seu nome indica, ele não perdeu uma única luta contra um mago. Xion fala que espera que ele faça jus ao seu nome. Vemos que Park Taeron está pensando que as coisas não sairão do jeito de Xion dessa vez, porque, enquanto ele for um mago, não há como vencer a Lança do Crepúsculo. O cavaleiro bufa-se e ataca Xion, mas ele consegue esquivar, e lança 3 esferas de energia.
O cavaleiro era muito rápido e se esquivou do ataque, e, em seguida, fez um ataque fatal que quebrou o escudo de Xion, e o derrubou no chão. Xion fica furioso e usa novamente aquele poder desconhecido, que coloca o cavaleiro sob enorme pressão. Mas o cavaleiro se levanta e questiona se ele acha que é suficiente o deter usando sua gravidade. Mas Xion pergunta quando foi que ele disse que estava usando a gravidade. De repente, o cavaleiro é jogado contra as paredes. Todos ficaram chocados com o que aconteceu e perguntaram que tipo de poder Xion estava usando. Xion explica que o poder que ele possui não é a gravidade, mas a atração e a repulsão. É uma habilidade única, mas que ele desenvolveu depois de muita contemplação da inversão de Yan e Yang. O cavaleiro se levanta e afirma que ele não deveria ter diminuído a distância entre eles. Vemos que Park Taeron usa a telepatia e pergunta a Li Jihai se ela sabe por que o cavaleiro é conhecido como matador de feiticeiros. É porque ele tem uma habilidade especial. Se Xion tiver apenas habilidades de feiticeiro, ele vai morrer ali mesmo no campo de batalha. Xion recebe uma notificação informando que ele não poderá usar magia nos próximos 10 segundos. Vemos que antes do início da partida, o cavaleiro recebeu ordens de seu superior para usar aquele feitiço, mas ele hesita e diz que não quer usar sua habilidade em público, e pergunta se é mesmo necessário usar a habilidade. O superior diz a ele que alguém que pode usar magia de alto nível como a gravidade não deve ser deixado vivo, então certifique-se de matá-lo na partida. De volta ao campo de batalha, o cavaleiro diz a Xion que essa é uma técnica que torna a pessoa temporariamente incapaz de usar magia. Li Jihai ficou bastante chocada ao saber que o cavaleiro tinha uma habilidade única tão incrível, e ela diz a Xion para fugir e não mostrar suas artes marciais. O cavaleiro diz que mesmo se ele quiser fugir, não poderá desistir da luta, e ataca com sua lança encantada. Xion fica furioso, e libera uma enorme quantidade de energia e, de repente, o cultivo das artes marciais celestiais de Li Jihai e Park Taeron começa a ressoar em um nível muito alto. Vemos que o cavaleiro agora está preso, e ele pergunta como Xion pode usar sua habilidade. Xion diz a ele que não é uma habilidade, mas uma arte marcial e, se quiser saber mais, pergunte a Park Taeron. Xion nos diz que ninguém mais pode ver isso porque a energia que o que está mantendo o cavaleiro acorrentado é o pináculo das técnicas de espada, conhecida como a manifestação da espada mental, e a espada é um poder que pode ser usado depois que a arte externa estiver no nível 40, chamada de manifestação da espada da mente. Xion dá um soco no cavaleiro e o envia voando. Xion diz mentalmente que se Park Taeron estiver vendo isso, certifique-se de gravar isso em sua mente. Isso é o que você tanto queria. Xion usa uma arte marcial chamada chute furacão, e vemos que o cavaleiro sofre várias fraturas em seus ossos. O comentarista anuncia que o vencedor de esta partida é Xion. Depois da partida, foi anunciado que Xion tinha desistido do resto de suas partidas dizendo que seu poder mágico se esgotou. Depois é contado que finalmente a Guilda Crepúsculo foi derrotada pela Aurora, e Xion foi apelidado de Caçador Estrela e se tornou uma sensação da noite para o dia. O líder da Crepúsculo agora está sentado em uma sala, e pensando no poder que testemunhou na partida, ele se sente humilhado por essa experiência e diz que não é algo com que ele possa lidar em seu nível. Ele sai da sala e diz ao seu subordinado para ir com ele se encontrar com o Deus Celestial. Uma semana se passa e vemos que no escritório da Guilda Aurora, todos os funcionários estavam muito irritados com as ligações de pessoas perguntando sobre Xion e seu paradeiro. Alguém até perguntou se Xion e Li Jihai estavam em um relacionamento, o que deixou-o muito irritado. O gerente vem relatar a Xion e Jihai que houve um total de 328 perguntas sobre a Guilda Sem Limites que foram direcionadas ao líder da Guilda Xion e, de acordo com suas instruções, eles rejeitaram todas elas, exceto por aquela pessoa. Li Jihai perguntou a Xion como ele se sentia ao se tornar um superstar. Ela diz ainda que sente muito pelo que aconteceu antes, pois não queria que sua identidade fosse exposta. Xion diz que está tudo bem e que Park Taeron deve ter sentido a grande diferença de poder entre eles. Jihai diz que é verdade que Park Taeron se trancou em sua residência e agora todos os caçadores veteranos querem se juntar à guilda do Aurora e, depois desse festival, eles estão oficialmente à frente da guilda do Crepúsculo. Jihai fala que está oficialmente agradecendo a ele como vice-líder da guilda Aurora. Xion aperta a mão dela e agradece também. Em seguida ele diz que precisa ir agora.
Jihai pergunta a ele por que só aceitou o convite da guilda da Ilha Jeju e rejeitou todas as outras propostas. Xion diz que está cansado das masmorras da área metropolitana e que seu nível também não está aumentando tão rapidamente. Além do mais, é a Ilha Jeju, perfeita para viagens em família. Ele se despede dela e fala que vai voltar em um mês. A cena segue para o aeroporto de Jeju, e Yuna estava muito animada depois de aterrissar na ilha. Ela disse que era sua primeira vez ali e que eles deveriam comer alguma coisa. De repente, um homem gritou o nome de Xion, e vimos que as pessoas da guilda Tano estavam lhe dando boas-vindas calorosas demais, o que eles estranharam. O homem agarrou a mão de Xion e se apresentou como líder da equipe da guilda Tana, alegando ser seu fã depois de ver sua apresentação no Festival do Sol. O homem diz que o intervalo acabou e que é hora de começar a trabalhar. Em seguida vemos que Xion chegou à sede da guilda Tama. Ele também foi recebido pelo líder da guilda. O líder da guilda disse a ele para trazer o item especial que eles haviam preparado, e Yuna ficou animada pensando que seria a comida local da ilha de Jeju, mas eles os presentearam com uma laranja, e Xion impediu que Yuna os assassinasse instantaneamente. O líder da guilda pediu desculpas e contou que a ilha se livrou recentemente dos monopólios das guildas do Crepúsculo e Aurora, criando seus próprios monopólios de masmorras autossustentáveis. Surgiram masmorras com níveis de perigo acima de 11, que são impossíveis de serem concluídas sem caçadores de alto nível. E como todos os caçadores de alto nível estão na guilda Crepúsculo ou na guilda Aurora, não teve o que fazer. Mas de repente, Xion apareceu como a luz da esperança para eles, pois o único caçador poderoso que não estava em nenhum lado e permaneceu neutro. Eles agradeceram muito a ajuda de Xion, mas Xion disse para eles pararem e que ele só estava ali para ganhar dinheiro e subir de nível rapidamente, então é para eles irem logo para a masmorra. Vemos que, dentro da masmorra, os membros da guilda Tamin estão lutando contra um mamaco venenoso de fogo, e os monstros estão dominando os caçadores, pois havia muito veneno que até derreteu suas habilidades de defesa. Xion chega lá e ataca os monstros com seu raio, e acaba com todos os monstros em um instante. Yuna também chega e vemos que ela está carregando o líder da equipe. O líder da equipe agradece a Xion e diz que ele também deve fazer sua parte, e usa a habilidade teleporte, e os teletransporta para o céu, onde eles morrem ao cair de lá. Xion pergunta qual é o nível dele e o líder da equipe diz a ele que está um pouco acima do nível 40. O líder da equipe diz que os outros caçadores também são todos de nível 40 porque, devido à mão de obra limitada na ilha de Jeju, eles naturalmente ganham muitos níveis. Xion comenta que a técnica que o líder da equipe acabou de usar é muito interessante e também não é tão difícil. O líder da equipe ficou animado em saber disso porque era uma habilidade muito difícil de aprender. Xion acha que investir na intuição é uma coisa boa. Intuição, como o nome sugere, é o poder de ver as coisas como elas são, e Xion investiu todas as estatísticas que ganhou ao subir de nível na intuição porque, graças às suas artes marciais, ele não precisou investi-las em nenhuma outra habilidade, e agora Xion pode até mesmo ver o fluxo mágico por trás das habilidades e copiá-las. Xion diz para ele não ficar muito surpreso quando ele mesmo fizer a magia, mas ironicamente, nada acontece quando Xion tenta lançar a magia. Xin pergunta a Qin como ele se teletransporta. Qin mostra a Xion como ele se teletransporta novamente, e diz que o alcance de seu teletransporte é o espaço vazio dentro de sua linha de visão e que ele pode se mover em qualquer direção em que possa ver. Depois de ouvir sua explicação, Xion aprendeu a fazer isso, mas se teletransportou entre galhos e ficou preso. Ele diz que precisa praticar mais algumas vezes para dominá-lo perfeitamente. Todos os membros da equipe começaram a comer tigelas de arroz, e a Yuna reclamou sobre como eles podiam comer dentro de uma masmorra. O líder da equipe disse que isso era verdade, mas que já havíamos matado todos os monstros na área, então deveríamos recuperar nossa resistência. Xion pergunta quanto tempo eles têm para caçar dentro da masmorra. Qin diz a ele que, embora não saibam o número exato de monstro, há muitos e eles são rápidos. Qin afirma que ter uma habilidade de agro em área grande seria benéfico. Xion pensa em agro e verifica sua janela de status em busca de uma habilidade chamada Soberania, que ele adquiriu da Pedra Morta do monstro que ele caçou com Li Jihai.
Ele aprenderá essa habilidade porque ela menciona que os monstros usam essa habilidade para subjugar outros monstros, e ele vai infundir a habilidade com a técnica Espada da Mente que manifesta coisas com base na vontade do usuário, para fazer seu alvo obedecer a um comando específico. Assim ele usa a habilidade de fusão chamada Dominância Telepática, e ordena que todos os monstros apareçam na frente dele imediatamente. Tremores ocorrem inesperadamente na floresta. E Xion diz que criou algum probleminha. Os membros da equipe ficaram chocados, pois sentiram um terremoto antes de entrar na masmorra, e perceberam que talvez houvesse monstros chegando, mas apenas um monstro chegou e caiu de uma árvore, mas de repente eles viram que estavam cercados por uma tonelada de monstros. Xion ordena que o líder da equipe use o teletransporte em massa para tirar todos dali, exceto ele. O líder da equipe olha para Xion e acha que esse gesto com a mão significa que ele vai usar a inversão de Yang. Yuna se nega a deixar Xion sozinho no meio desses monstros, mas o líder da equipe ainda teleporta a todos. Xion, que ficou sozinho entre os monstros, diz que agora pode caçar facilmente esses monstros, de um lugar na montanha. O líder da equipe estava olhando para o ataque de Xion e ficou impressionado com ele. Ele pergunta a Yuna se foi Xion quem atraiu todos esses monstros, mas percebe que Yuna está muito tensa. O líder da equipe pensa que, mesmo que Xion seja forte, ele ainda é o único membro da família dela. Então ele consola Yuna e diz que não fique tão ansiosa, que Xion ficará bem e que ela deve confiar nele. Yuna faz uma careta e diz que bobagem ele está falando. Ele está devorando todos aqueles pontos de experiência sozinho, sendo que ele prometeu a carregar junto e subindo de nível. O líder da equipe ficou chocado e perguntou se ela não estava preocupada, mas Yuna questionou por que ela estaria preocupada, pois agora ele deve estar totalmente animado. Xion acha que essa é uma habilidade muito útil, pois ele não esperava que o alcance dessa habilidade fosse a área inteira. Xion ativa sua telepatia de domínio em alcance total e ordena que todos os monstros venham até ele juntos. Vemos que de repente, Jihai sentiu um tremor, e seu assistente perguntou se ela estava bem. Jihai disse que sentiu como se tivesse ouvido um maluco rindo. O assistente fala que vai continuar com seu relatório, informando que o líder da Guilda Crepúsculo, Park Taeron, não saiu da residência e que os caçadores da Guilda Crepúsculo também se tornaram passivos. Jihai acha muito estranho que Park Taeron esteja muito calmo depois de ter sido humilhado no Festival do Sol. Ele provavelmente está fazendo alguns planos malignos novamente. O assistente mostra a Jihai um relatório da masmorra, e Jihai fica chocada ao ver que era uma masmorra de alto risco e seu nível de risco é 13. Os monstros dentro da masmorra são monstros insetos gigantescos, embora não sejam muitos, e cada monstro é forte o suficiente para enfrentar um caçador de alto nível. Jihai diz que precisa se unir ao líder da guilda e ao diretor para limpar essa masmorra. Jihai acha que seria muito bom se Xion estivesse presente ali, mas de repente Jihai deixa cair a xícara de chá, pois estava perdido em pensamentos sobre Xion. Falando no diabo, vemos que Xion está carregando outros caçadores para subir de nível na masmorra. O sistema de subida de nível dos caçadores é aquele em que os pontos são distribuídos de acordo com as contribuições feitas, por isso Xion não os estava ajudando a caçar os monstros. Mais tarde naquele dia, Yuna diz que entendeu que a ilha de Jeju não é boa para comer e preparar pratos, mas é um ótimo lugar para subir de nível. Yuna subiu 3 níveis só hoje, e o líder de time fala que a próxima invasão é uma solicitação da Guilda Sandato, e é uma masmorra com nível de risco 11 e os monstros são morcegos-lobos. Xion se pergunta se a presença de morcegos na masmorra indica que o terreno é uma caverna. O líder de time os informa que eles solicitaram especificamente apenas Xion e excluíram Yuna e o líder da equipe de acompanhá-los, argumentando que o teleporte e as flechas seriam inúteis na caverna. Xion diz que tá tudo bem, ele cuidará desta masmorra rapidamente, enquanto isso eles também podem descansar um pouco. Xion se lembra de uma memória passada quando ele estava preso dentro de uma caverna com o livro ao lado. A equipe da Guilda Sadat encontra Xion do lado de fora do portão da masmorra, e eles entram na masmorra. Xion estava ficando desconfortável por causa dessa caverna, então planejou acabar com as coisas o mais rápido possível. Ele diz que ele já terminou, e perguntou o que ele tem que fazer em seguida. O membro da guilda diz que eles têm que seguir a estrada para chegar à área inexplorada.
Xion não estava em um estado mental muito bom por causa das memórias passadas, e um membro perguntou se ele estava bem e disse que eles poderiam fazer uma pausa. Xion fica com raiva, e diz para seguir em frente e ele pensa que ele tem que sair o mais rápido possível ou então ele pode matar todos eles. O membro da guilda Sedato diz que as estradas daqui em diante são um pouco complicadas, então ele tomará a dianteira e Xion acha que eles estão mais suspeitos agora. Depois de se afastarem um pouco, Xion sentiu algo e viu que havia uma formação de armadilha nessa caverna, parecida com a formação de armadilha do labirinto ilusório, e nessa armadilha as pessoas perdiam o senso de direção e começavam a andar em círculos. Xion descobre pela energia da armadilha que ela os está conduzindo a algum lugar. Xion fica ansioso e se pergunta por que há uma armadilha do Murim ali. E se pergunta se isso é obra de alguém que voltou do Murim ou será que essa armadilha também existe neste mundo? Xion segue deliberadamente a armadilha para ver quem está por trás de tudo isso. Enquanto isso, na masmorra do deserto, vemos o líder da Guilda Aurora lutando contra os monstros. Com a ajuda de Jiraiya, eles mataram os enormes monstros insetos com bastante facilidade. O líder da guilda elogia Jiraiya e diz que ela é muito talentosa e que foi mais fácil do que o esperado. Mas Jiraiya diz que foi fácil apenas para eles. Os membros da equipe estão cansados, então eles devem descansar um pouco. O líder da guilda diz que ela não deve gostar de fazer essa invasão de masmorra com ele, afinal de contas, ela tem estado nas masmorras com Xion recentemente. Jiraiya dá um soco no líder da guilda e diz que ele é muito engraçado. O líder da guilda diz que está feliz que ela acha isso engraçado e Jiraiya fala que sim, então mantenha a boca fechada se possível. Ela pergunta por que os diretores estão ausentes. Se eles estivessem ali, seria muito mais fácil, e o líder da guilda diz que eles tinham uma reunião muito importante para participar e que se juntarão a eles depois que tiverem resolvido tudo. Vemos que do lado de fora da masmorra do deserto, há dois caçadores que estão tentando matar os guardas. O secretário-chefe da Guilda Aurora chega e ordena que os guardas permaneçam vigilantes, pois não sabem quando a Guilda Crepúsculo retornará. Uma chuva de meteoros os atinge inesperadamente. O secretário mal sobreviveu ao ataque e acha que a invasão da masmorra de hoje é um segredo que apenas alguns poucos dentro da guilda conhecem. Quando o secretário vê um homem se aproximando dele, ele assume que ele é alguém de Crepúsculo, mas acontece que ele é um dos diretores da Guilda Aurora, o que o deixa aliviado. O secretário acha que Jiraiya e o líder da guilda precisarão de mais algumas horas para terminar a invasão, então ele deveria ir avisá-los, mas de repente foi atacado pelo diretor. Agora o diretor chama Park Taeron e diz que ele fez o trabalho dele ali. Park Taeron diz que eles também chegaram agora há pouco, e vemos que Park Taeron está parado do lado de fora da masmorra do deserto. Ele pensa que Jiraiya é ignorante demais, porque ele já havia subornado e comprado os executivos-chefes da Guilda Aurora antes mesmo do Festival do Sol. Park Taeron afirma que já faz 7 anos que ele e Jiraiya não estão juntos numa masmorra. Vemos que no passado, quando ele e Jiraiya costumavam trabalhar juntos, depois que voltaram de Murim, ele perguntou a Jiraiya por que ela estava ajudando aquelas pessoas fracas, sendo que tinha uma maneira de ela se tornar mais forte. Park Taeron sugere que ela sirva ao Deus Celestial e mostra a ela o antigo jade que ele recebeu do Deus Celestial, alegando que o simples fato de usar ela melhoria muito as artes marciais. Jiraiya recusa a oferta, dizendo que eles não estão mais em Murim e que ninguém está atrás de suas vidas, portanto, não há motivo para se tornarem mais fortes. Park Taeron se sentiu muito triste porque pensou que Jiraiya o entenderia, mas ela sempre o colocou no banco de trás por causa daqueles insetos tolos. Uma voz vinda da Jade diz a Park Taeron que Jiraiya se esqueceu de sua necessidade de viver e tudo isso se deve por causa esses insetos, portanto, liberte-a deles. Depois de ser influenciado pela Jade, Park Taeron assassinou todos os seus companheiros de equipe. Agora no presente, o vice-líder da Guilda Crepúsculo, chamado Sangoon, ordena que o diretor da Guilda Aurora vigie o local e mate qualquer um que saia do portal. Park Taeron pergunta a Sangoon sobre o plano na Ilha Jeju, e Sangoon lhe diz que Gaolin iniciou seu movimento e que ninguém pode escapar das armadilhas que ele prepara. Sangoon ainda afirma que será ele quem matará Lee Jiraiya, como foi o prometido, e Park Taeron fica furioso, mas diz a ele que faça o que quiser, pois alguém como Sangoon não pode matar Jiraiya. Enquanto isso na Ilha Jeju, um membro da equipe da Guilda Santa diz o que está acontecendo. Deveria ter alguém esperando ali.
Xion escuta a conversa deles, agarra pescoço do líder da guilda e pede para ele contar tudo. De repente vemos que um homem diz que é bom conhecê-lo assim. Que tal uma pequena saudação? Vemos que há uma bomba relógio em andamento, e a bomba relógio detona no local. Enquanto isso, Jihai tem um mau pressentimento na masmorra do deserto e pensa no que está acontecendo, mas se concentra nos monstros da masmorra. Porém de repente, uma explosão acontece onde seus companheiros de equipe estavam descansando. O líder da guilda Aurora acha que Mal pode lutar com esses três, mas o que acontecerá se aquele monstro chamado Parque Taeron o atacar? O líder da guilda Auro diz que a agenda deles é estritamente confidencial, portanto, há um traidor entre eles, então ele vai ter que fatiar quem quer que tenha sido. A guilda Crepúsculo mata um membro da Aurora e diz que eles não têm muito tempo. Parque Taeron ri e diz que todos esses insetos são um fardo para Li Jihai. Vemos Jihai atacar Parque Taeron por trás dizendo que ele também é um inseto, mas Sangoon o defende. Jihai pede a Parque Taeron para lutar com ela, mas ele nega e diz que Sangoon vai entretê-lo hoje. Enquanto eles lutam, Jihai percebe que Sangoon se tornou muito mais poderoso do que quando estava com ela. Jihai olha para o mestre da guilda Aurora, e acha que ele será capaz de resistir, mas se Parque Taeron intervir. Parque Taeron olha para Jihai lutando e acha que ela se tornou muito mais poderosa do que antes. E ele acha que se tudo tivesse corrido bem na ilha Jeju, Xion já deve ter se tornado um cadáver. Mas vemos que Xion saiu dos escombros, e diz que as coisas estão ficando bem interessantes. Porém vamos terminar o resumo por aqui. Se você gostou dessa série, diga nos comentários e deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer. Aqui no card e na tela final estou te recomendando assistir o resumo do Mago Mais Forte que retornou 4.000 anos depois.